Boa noite, jovens. Tudo bem? Vamos para nosso encontro de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa pandemia que está aí nos afetando todo mundo. E vamos entender um pouco da matemática que está por trás disso tudo, né? Então vamos lá, meu nome é Rafael Cruz, sou professor de matemática do eixo 4, a antiga quinta e sexta série, tá bom? Então a gente vai, né, para os nossos cadernos de aprendizagem da matemática, a gente vai estar na trilha 1, tá bom? O professor vai colocar esse caderno lá no grupo lá de vocês do WhatsApp para vocês fazerem o download e terem no celular, e também a gente está tentando, né, na medida do possível, viabilizar a impressão desse material, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia, né? Então, o que acontece? Deixa eu chegar aqui para o lado aqui, fica melhor. Então, a gente está, né, em 2021, 2020, quando a notícia que está lá no caderno de aprendizagem foi publicada, a gente está, né, nessa pandemia aí do coronavírus, né, que é o causador da Covid-19. Ele foi descoberto lá em 31 de dezembro de 2019, lá na China, né. Na verdade, esse não é o coronavírus, ele não é um vírus novo, né? Eles foram isolados pela primeira vez lá em 1937. No entanto, foi só em 65, gente, que o vírus foi descrito como coronavírus, e em decorrência do perfil da microscopia, né, dos estudos com microscópio, parecendo uma coroa, né? Então, o coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, tá bom? Deste coronavírus novo, o SARS-CoV-2, o contágio se iniciou na China, né, e gerou uma pandemia, ou seja, um evento que é caracterizado por uma enfermidade epidêmica e que se disseminou, né, por todos os países de todo o mundo. Todo mundo está vivendo essa situação que a gente está também. Então, o que a gente tem assim para falar, né? Nos últimos 60 anos, a gente já teve 300 novas pandemias, sabe? Algumas pesquisas indicam uma coisa interessante, já começando a falar de matemática, né? Que a soma entre o tempo de identificação e o tempo de isolamento, a soma desses dois tempos, ela tem que resultar em menos de 9 dias. E se ela for, essa soma der menos de 9 dias, a doença pode ser efetivamente controlada. Então, a partir de modelos matemáticos, são calculados os tempos ideais para a identificação da doença até o seu isolamento e o tempo de isolamento para a recuperação. Esse resultado da equação é que irá definir quais são as chances de controle no modelo estudado ou não. Então, você observa que a matemática está aí nesse cálculo desses tempos, nesses modelos que são feitos para tentar conter essa pandemia, tá bom? Vou puxar para baixo de novo. Então, se a gente não se isolar, a gente não vai conseguir controlar essa pandemia, sabe? E esse tempo de identificação ele é essencial para que a gente consiga fazer esse controle. Então, a partir desses números, seria possível promover as políticas públicas para a gente gerar a infraestrutura necessária e o treinamento dos profissionais. Por isso, entender os tempos corretos de diagnóstico, de isolamento, é fundamental para a saúde da população. Isso aí é alguns trechos do texto que estava lá no caderno de aprendizagem. Um dos textos, né? Então, agora a gente vai começar a pensar um pouquinho em matemática. Então, o que a gente pode falar e associar isso? A gente tem uma ideia de vários números que estão aparecendo em nossas telas, né? Nas notícias, na televisão, e a gente não consegue lidar bem com esses números, não consegue entender. Então, a matemática organizou esses números em conjuntos numéricos.
Tem um conjunto dos naturais, tem um conjunto dos inteiros, tem um conjunto dos racionais e tem um conjunto dos números irracionais. E todos esses estão contidos em um grande conjunto, que é o conjunto dos números reais. Tem outros conjuntos que a gente não vê ainda nesse nível de estudo que a gente está fazendo. Então, primeiro, o conjunto dos números naturais. São os números que a gente usa comumente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é representado pela letra N, tá vendo? Contém o 0, 1, 2, 3, 4, 5, são os inteiros positivos, tá bom? Só os inteiros positivos. Então aqui a gente vê uma representação dele, graficamente, né? Uma ilustração. A gente faz como se fosse uma elipse, um círculo assim ovalado, e a gente coloca os números aqui dentro para dizer que são esses números que fazem parte do conjunto dos números naturais. E essa reticência aqui indica que tem infinitos números ainda que a gente não vai ficar escrevendo, tá bom? Então, se a gente tiver um N com um asterisco, quer dizer que é o conjunto dos números naturais sem o número zero. Então, esse asterisco indica que o conjunto do número sem o número zero, tá bom? Tem outro conjunto dos números também, que é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele reúne os números negativos com os números positivos, juntamente com o zero. Então, ele pega desde os negativos, então vem assim, reticência, aí vem menos 3, menos 2, menos 1. Isso aqui quer dizer o quê? Que aqui tem menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aí vem 0, 1, 2, 3, tá bom? Então esse é o conjunto dos números inteiros. São os negativos e os positivos inteiros, com o zero, tá bom? Se a gente tiver o símbolo, a letra Z com um maisinho, quer dizer que isso é o conjunto dos números inteiros positivos. Do mesmo jeito, se a gente tiver um Z e um sinal de menos, e aqui embaixo, a gente quer dizer que é o conjunto dos números inteiros negativos, juntamente com o zero, tá bom? E se a gente tiver o Z com um asterisco, o asterisco sempre quer dizer que é sem o zero. Então esse asterisco quer dizer o que para a gente? Que são os números inteiros negativos e os números inteiros positivos, isso sem o zero, tá bom? Então a gente pode dizer que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Porque o conjunto dos naturais, eles estão aqui dentro do conjunto dos números inteiros, tá vendo? E aí, por que Z, né? Por que, professor, números inteiros não I e Z? Porque tem uma palavra alemã que eu não vou me arriscar a pronunciar, mas essa palavra alemã quer dizer contagem e tinha uma conotação também de coisa negativa. Então, esse é o motivo por que a gente usa o símbolo Z, tá bom? E também tem outra coisa, quem começou a escrever sobre números negativos foi um matemático chamado Leonhard Euler. E Euler é um matemático alemão, né, de muito tempo atrás. E aí, por causa disso que o Z ficou aqui numa palavra alemã, tá bom? Então também tem o conjunto dos racionais, que são aqueles números que a gente pode escrever na forma de fração, na forma de A dividido por B, com um número B diferente de zero. Então, por exemplo, 2 terços, 2,07, menos 7 meios, 1,5, as dízimas periódicas, né? Quando a gente faz uma conta na calculadora, dá 0,3333333, ou 0,345454545. Então, todos esses números que aparecem aqui são números racionais. Eles podem ser escritos como uma fração, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem que os números inteiros estão, os números inteiros representados pela letra Z estão contidos nos números racionais, que é representado pela letra Q, tá bom? E a gente depois tem o conjunto dos números irracionais, que a gente já deve ter ouvido falar aí, né? Por exemplo, a gente ouviu muito falar no número π, que é uma relação entre o diâmetro e o comprimento entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, né? Que resulta num número que ele não tem fim,
né? Ele tem algarismos infinitos, né? Isso continua. Tem outro número também, que é o número φ, que é outro número também irracional. A gente não consegue escrever ele na forma de uma fração. Tá bom? Opa, dá uma avançada aqui, deixa eu voltar aqui. Então, por hoje, a gente para nisso aqui, né? Os números naturais são os números que a gente está acostumado a usar, né? São os números positivos. Os inteiros são os positivos com os negativos. Os racionais, que são aqueles que a gente pode escrever na forma de razão, por isso que é racional, racionais. Na forma de razão, a gente pode escrever na forma de fração, qualquer um deles. E tem os irracionais que não podem ser escritos na forma de fração. Tá bom? Tem outros, os reais, que englobam todos esses aqui e que vai ser objeto de estudo mais para frente. Então, ó, as referências que a gente utilizou para essa aula, né? A gente usou uma apresentação do site Mathematicase e o caderno de apoio à aprendizagem da matemática do eixo 4. Esse caderno aqui o professor vai colocar, eu vou colocar para vocês no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, essa foi nossa primeira aula, aula de matemática do professor Rafael do eixo 4, tá bom? Eu só quero deixar para vocês assim, que a gente vai precisar fazer a leitura dessa trilha número 1, da primeira trilha do caderno de aprendizagem da matemática, tá bom? Então vocês vão ter que fazer essa leitura com cuidado, vão com tranquilidade, mas não deixem de fazer essa leitura, porque essa leitura vai permitir a gente responder uma questão lá da atividade, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite, até a próxima, se cuidem, fiquem com Deus, tá bom?